Muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, mais um dia, encontrá-los aqui. É sempre uma alegria, às vezes até uma alegria ruidosa, mas é sempre uma alegria nos encontrarmos aqui. Então é sempre um prazer ali, sejam muito bem-vindos. Como sempre, né, nós vamos ler uma página preparatória, né, para a gente poder já entrar no clima da nossa prece inicial. Então vamos nos preparar ali. Hoje estamos com a Vânia Flintz aqui, veio lá mais uma vez nos ajudar aí com seus estudos, né, que a gente gosta tanto. Então vamos ver se a gente se prepara para a gente poder ter ouvidos de ouvir, para ouvir a nossa amiga Vânia ali. Então vamos fazer uma leitura da página de Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir então o acaso. É a página de número 156, parênteses. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificantes na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los, através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Queridos amigos, vamos então elevar os nossos pensamentos agora. Senhor Jesus, querido amigo, como é bom estar contigo. Como é bom chegar nessa casa, nos aconchegar aos teus pés, para ouvir as tuas palavras na noite de hoje, através da boca da nossa querida amiga Vânia. Por isso te rogamos, Mestre, dá-nos ouvidos de ouvir, para podermos refletir nas mensagens, nas lições, para que elas não se transformem em letra morta em nosso cérebro, mas sim em força motriz em nosso coração, para nos impulsionar para a caridade, para o amor, para o entendimento, para a escuta do próximo, para, enfim, estarmos mais próximos de Ti. Que a Tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Querida Vânia, amiga, é contigo. Obrigada, Mauro. Boa noite. Não sei.
com grande alegria, com grande prazer, que a gente sempre volta. Tá bom, som. Tá? Posso falar? Com grande alegria, com grande prazer, que a gente retorna aqui à casa de Deolinda Amorim, revendo a cidade que a gente aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, aprendeu a valorizar, mas aprendeu, acima de tudo, a amar. E, trabalhando pela doutrina espírita, é sempre um grande prazer para a nossa alma. Eu sempre digo, uma coisa que eu sempre digo, que eu não posso perder esse emprego. Não dá para perder, porque o que a gente andou fazendo por aí, a gente não sabe, também não quero saber, não tenho nenhuma curiosidade para saber. Então, eu estava falando com o Mauro, se eu chegar no plano espiritual e disser assim para mim, você conseguiu realizar 0,001% daquilo que você precisava realizar, eu vou ficar bem feliz. Porque pelo menos a gente faz alguma coisa, né? Não está parado, né? Então, mais uma vez aqui, com muito carinho, com muito prazer, com muita boa vontade, com muito amor no coração. E a gente vai conversar hoje, essa noite nós vamos conversar sobre fazer o bem sem ostentação. Porque a gente sabe qual é a nossa responsabilidade em relação aos compromissos que nós assumimos no momento em que nós escolhemos as nossas provas para reencarnar. Então, nós sabemos, tudo que nós encontramos por aqui não foi colocado por ninguém, não é injustiça divina, não é perseguição de ninguém, não é meu mentor que estava de licença-prêmio quando eu estava escolhendo as minhas provas, não é nada disso. São situações em que a gente escolhe com vistas sempre à nossa progressão, a nossa evolução, a nossa progressão espiritual. É o que a gente precisa. Muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E uma das coisas, o principal objetivo é nos tornarmos pessoas melhores. Apesar dos defeitos, apesar dos senões, apesar dos pesares, é cada um se tornar um pouco melhor. E a gente tem tarefas, e a gente tem ambições a cumprir, a gente tem trabalho a cumprir em todos os setores que a gente possa imaginar. Não é só o setor A ou o setor B, né? Como ser integral, nós precisamos de uma melhoria integral. E trabalhar o bem, a noção do bem, a real noção do bem, a nossa real responsabilidade com o bem é uma delas. É uma delas. Porque se a gente não olha isso de frente como precisamos olhar, se a gente não estabelece para a nossa conduta determinadas ações que são pautadas no bem, a gente precisa repensar as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas ações. E aí vem essa anotação do Evangelho, vem esse lembrete do Evangelho, que nos fala sobre não saiba a vossa mão direita o que dá a outra mão. Ou seja, o que você tiver que fazer, você vai fazer por você da melhor maneira possível, segundo a lei do Cristo, segundo as leis divinas. Amar o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente pudesse compreender somente essas duas leis, sem precisar compreender mais nada, nós já teríamos assim um ganho de vida, um ganho de caminho, um ganho de trabalho já bem grande, né? Mas a gente, quando fala no amor do próximo, a gente pensa no próximo, às vezes no próximo mais próximo, às vezes no próximo tão próximo. Aí, quando eu vou falar do próximo, eu primeiro tenho como referência a mim. Às vezes, inconscientemente, a gente tem essas situações, tem esses comportamentos. Muitas vezes não são conscientes, não. Por uma cultura, por um conhecimento, pela vivência espiritual mesmo, né? Pelo amadurecimento do nosso senso moral, a gente muitas vezes esquece determinadas coisas, né?
Então, Jesus vem lembrar para a gente, né? A doutrina espírita vem lembrar para a gente o que é você fazer o bem sem ostentação, ou seja, sem mostrar. Tipo Maracanã, sabe? Cadeg informa, entram tantos e saem não sei quantos outros, entendeu? Às vezes a gente quer a Cadeg informando para a gente o que a gente fez, né? O que a gente está fazendo, mas a gente precisa fazer por fazer, independente de quem vai estar presenciando aquilo ou não. E aí, desenvolvendo o nosso raciocínio, a gente foi buscar primeiro o que a gente entende por bem. A definição literária, a definição da ética e a definição da doutrina espírita. Então, nos diz assim no dicionário: aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então, se eu faço alguma coisa boa, se eu estou fazendo alguma coisa que eu posso classificar como bem, eu estou contribuindo para o progresso, eu estou contribuindo para o equilíbrio, eu estou contribuindo para que aquele grupo que eu pertenço, a sociedade, etc. e tal, possa ter esse tipo de benefício, tá? Com as minhas atitudes no bem. A ética nos diz que é o conjunto de princípios fundamentais ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos ou quer da comunidade. Então, ela vai um pouquinho mais além, né? É o teu aperfeiçoamento moral, você agir pautado no bem. A doutrina espírita nos diz uma coisa simples, rápida e direta. Tudo que é conforme à lei divina. O bem é tudo que é conforme à lei divina. Está de acordo com a lei divina? Eu estou agindo corretamente. Eu tenho dúvidas se eu estou fazendo o correto diante daquilo que eu estou fazendo, então eu tenho que repensar. O presidente fundador da nossa Casa Espírita no Rio de Janeiro, da Casa Centro Espírita Leon Denis, quando a gente tinha assim, alguma dúvida, alguma coisa, sobre alguma atitude, alguma ação a ser tomada, ele dizia assim para a gente o seguinte: você está agindo de acordo com a lei? Se você está agindo de acordo com a lei, vá e faça. Se você não tem certeza de que você está agindo de acordo com a lei, repense a sua atitude. Vai estudar mais um pouquinho, vai rever as suas atitudes, repense as suas atitudes. Mas se você está agindo de acordo com a lei, você está agindo de acordo com a lei divina, então você vai e você faz. Porque certamente você está amparado para poder resolver essa situação. Então, a doutrina espírita dá essa definição clara para a gente. É tudo que é conforme à lei divina. Se eu estou agindo dentro dos princípios que a lei divina me ensina, então tudo bem, eu estou fazendo melhor. Mas se eu paro e penso, aí vem a segunda lei, né? Faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a ti mesmo, como Santo Agostinho nos ensina no Livro dos Espíritos, fazer a nossa avaliação no final do dia e perguntarmos a nós mesmos: o que você fez para o teu semelhante, você gostaria que fizessem contigo? Se a gente responde sim, porque a gente quer o melhor para a gente sempre, a gente não vai dizer que não quer, porque a gente quer o melhor para a gente sempre. Então, se eu respondo sim, eu quero, eu faria, eu gostaria que fizesse comigo, tudo bem. Mas se eu paro e penso, bem, olha só, talvez, se fosse nessa situação, mas você está vendo a situação que está acontecendo comigo? É desse jeito. Então, se eu paro para pensar, por um segundo que seja, eu tenho que rever aquilo que eu estou fazendo. Porque se eu não quero para mim, não está sendo bom para os outros. Então, não estou agindo no bem. Simples assim. Está na minha consciência. Consultei a consciência. Eu quero, tudo bem. Não tenho muita certeza, então deixa eu repensar isso, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 643, Kardec indaga sobre o bem, dizem os Espíritos, uma parte da resposta, tá? Fazer o bem não é apenas ser caridoso. A gente tem uma outra ideia de caridade também. Fazer o bem não é apenas ser caridoso. É ser útil na medida do possível, todas as vezes que o nosso auxílio possa ser necessário.
Então, o fato de eu apenas contribuir com a cesta básica da casa espírita que eu frequento, eu estou fazendo caridade, uma forma de caridade. Ótimo, maravilhoso, vamos contribuir sempre. Mas não é a única forma que eu tenho de fazer a caridade. Eu posso fazer de outras formas também, né? Mas que bom, porque a gente liga muito caridade aos atos físicos, né? Eu faço caridade quando eu dou, eu faço caridade quando eu presenteio, eu faço caridade ligada aos atos físicos. Mas a gente tem uma caridade moral também. Né? A gente tem uma caridade moral. Quando eu sento com o meu colega, quando eu sento com o meu amigo e dou a ele a oportunidade dele falar o que ele está sentindo, das angústias que ele tem, eu estou exercendo uma caridade moral. Eu posso não concordar com o que ele fala, mas o fato de eu ouvir, eu estou exercendo uma caridade moral. Né? O fato de eu auxiliar, de eu apenas dizer, se você precisar, eu estou aqui, para o que você precisar, eu estou aqui, é uma caridade moral. Porque eu estou sendo útil, né, àquele meu companheiro, aquele meu amigo, no momento em que ele está precisando de alguma coisa. Às vezes ele só quer conversar. Às vezes ele só quer o ombro para poder encostar e chorar um pouquinho e falar alguma coisa, ou não, ele quer ficar em silêncio. E quando a gente respeita todos esses mecanismos, nós também estamos agindo de uma forma, com caridade também. E não é a doação do material. Né? Então, os Espíritos dizem para a gente, fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil na medida do possível, todas as vezes que o nosso auxílio puder ser necessário. Eu estou fazendo bem. Então, quando eu paro, quando eu ouço, quando eu escuto, quando eu dou a oportunidade do outro falar, quando eu dou a oportunidade do outro se mostrar o que ele está fazendo, que ele precisa falar, eu estou fazendo o bem também. Tá? E aí, a gente entra no fazer o bem sem ostentação. Né? Aí o Evangelho vem trazendo aqui, no item 3 do capítulo 13, nos fala sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E dos itens 1 a 3, ele fala sobre fazer o bem sem ostentação. Tem uma anotação de Mateus, 2 anotações de Mateus, e depois Kardec vem desenvolvendo, ou os Espíritos vêm nos dando a explicação, vem nos falando sobre esse texto que o Mateus cita no seu Evangelho. Tá? E aí, no item 3, quando os Espíritos quando Kardec começa a fazer essas colocações, ele diz assim, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito, Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É um indício incontestável de uma grande superioridade moral, porque, para ver as coisas de uma forma mais elevada do que o comum, é preciso não considerar a vida presente, identificar-se com a vida futura. Eu preciso entender. Primeira coisa que a gente precisa entender. Nos sabemos espíritos eternos? Sim. Nos sabemos espíritos imortais? Sim. Sabemos que essa não é a nossa primeira encarnação? Sim. Sabemos que essa também não será a última encarnação? Também sabemos. Sabemos que ao longo das nossas múltiplas encarnações cometemos erros e cometemos acertos. E que esta é uma das oportunidades da gente rever essas questões. Daí a escolha das nossas provas. Né? Porque se eu não escolho, eu coloco a culpa em alguém. Mas não fui eu que escolhi? Eu tenho certeza que eu não escolhi isso. Escolheu. Com certeza escolheu. Né? Outra coisa que a gente fala de não pedir para nascer, pediu e implorou. Nos dias atuais, então, está mais difícil ainda, né? Já foi o tempo das famílias de 4, 5 filhos, né? Hoje em dia é 1 e quando tem 1, né? Então, nós sabemos, pedimos para nascer e imploramos para nascer. Está difícil? Muito. Tem uma passagem num livro de André Luiz, eu não me lembro qual é,
que ele está precisando, que o mentor que está descrevendo as situações, ele está precisando reencontrar um espírito, que ele precisa reencarnar com aquele espírito. Então, ele está procurando. Ele vai ter que reencarnar e aquele espírito vai ter que reencarnar junto com ele. Então, ele está buscando, ele está procurando. Simplesmente há 200 anos. Há 200 anos ele busca aquele outro espírito. Então, se nós estamos nessa oportunidade, deixar para a próxima, quando é que vai ser a próxima, a gente sabe. Então, vamos tentar aproveitar. Então, quando a gente se entende como espírito imortal, como espírito eterno, entendendo que não é a primeira encarnação e nem vai ser a última, eu preciso entender também que o que eu faço aqui, se eu faço com integridade do meu pensamento, se eu faço com integridade do meu senso moral, eu devo saber que eu estou fazendo aqui, que depois eu vou encontrar lá aquilo que eu fiz. Agora, se eu acho que eu estou fazendo aqui, de uma certa forma, e que eu tenho a eternidade a meu favor, que se eu não resolver nessa, eu vou resolver na outra, então eu tenho que repensar o que eu acho do meu comportamento e o que eu acho de ser um espírito mortal. Como é que eu entendo ser um espírito mortal e ser um espírito eterno? Eu estou precisando compreender isso. Quando eu compreendo isso, quando eu entendo essa questão, que não adianta eu fingir que eu estou fazendo, que quando eu chegar lá no plano espiritual, aquilo vai estar marcado lá no meu perispírito, que eu fingi que eu fiz, eu vou ter que responder por isso. Sabe aquelas maquininhas de aeroporto que quando a gente vai entrar para a sala de embarque tem lá detector? A gente deve ter lá no plano espiritual um detector para ver o que tem lá no perispírito, embora eu diga que eu fiz. Embora eu diga que eu fiz, mas está lá marcado que eu não fiz. Eu fingi. Eu tentei imitar, eu tentei fazer, mas desde que eu tivesse comprovação dos outros que eu estava fazendo. Comprovação não, desde que os outros percebessem que eu estava fazendo. Então, eu enganei a quem? Eu enganei ao plano espiritual? Eu enganei ao meu mentor espiritual? Não, estou enganando a quem? A mim mesma. Né? Então, quando ele vem falando isso, ele vem dizendo para a gente sobre essa questão. Aí ele diz assim mais à frente, quando eu ajudo, está aqui, a minha colinha aqui, quantos existem que só ajudam com a esperança de que aquele que foi ajudado vá propagar o benefício recebido que publicamente dariam uma grande soma? Eu fiz, eu faço. Ah, mas tomara que alguém ganhei na loteria esportiva. Aí chego aqui na casa do Linda Morim, olha só, eu ganhei sozinha, então eu vou doar uma parte para sanar toda. A gente sabe que casa espírita está sempre no vermelho, né? Não existe casa espírita no azul. Né? Então eu vou doar para isso. Mas tomara, mas se Deus quiser, vai ter alguém do Deolinda Amorim que vai dizer, olha que criatura boa, olha que pessoa boa, ela doou isso. Ela doou essa quantia e os problemas financeiros da casa se encerraram. Então, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu estou querendo muito que alguém vá lá. Eu não vou divulgar, mas eu estou querendo muito que alguém vá lá e divulgue. Eu espalho isso? Não. Eu fico vibrando nisso o tempo todo. Alguém vai entender, alguém vai falar. Então, eu estou fazendo e estou querendo mostrar, como é que essa pessoa é boazinha, olha como é que ela é caridosa, olha que alma boa, olha que coração bom, olha que desprendimento que ela teve, ela doou isso. Adiantou? Eu fiz alguma coisa? Ajudei, que bom, né? Que bom que eu ajudei, né? Mas a minha intenção não era só ajudar, a minha intenção era aparecer ajudando. Né? Então, é a ação e a intenção. É a intenção que eu tenho, por trás dessa ação benevolente, eu tenho a intenção de que eu tenha uma notoriedade, porque eu ajudei.
né? E, às vezes, não são só nas coisas grandes, não. Né? A gente cansa de ver nas redes sociais as pessoas fazendo doação, mas fazendo uma selfie, tendo atrás todas as doações que está dando para poder mostrar que está fazendo. Então, é aquilo ali. Eu estou fazendo até a página 1. Aí, quando eu chegar lá no plano espiritual... Mas eu ajudou muito, mas você também apareceu bastante, né? Você fez com ostentação. Está aqui, ó, a marquinha está aqui, no teu perispírito está aqui marcado, olha aqui, ó, está aqui, a tua marca está aqui. Não vai adiantar. O psicoscópio lá vai me pegar lá naquilo que eu fiz, né? Então, ele coloca isso aqui. Quando eu quero fazer, mas eu quero que alguém faça. Então, eu tenho uma postura de uma falsa modéstia. É uma falsa modéstia que eu tenho. Tá? Eu quero aparecer, mas pela mão do outro, não pela minha mão, que ninguém vai dizer. Mas ela não falou nada, mas ficou torcendo para que isso acontecesse. Né? Depois, mais à frente, ele fala sobre esconder a mão que dá, mas deixar um pedaço aparecendo. Tem um ditado, né, que a minha mãe dizia muito, é um ditado que a gente conhece, gato escondido com o rabo de fora. Né? Eu vou doar, mas eu vou de uma certa forma. Não, aí que eu não vou pedir para ninguém contar aquilo que eu fiz, não. Mas eu vou, de uma certa forma, deixar aparecer doando. É a selfie com as bolsas, né? Enfim, essas outras coisas que a gente cansa de ver aí, rede social afora, do que as pessoas estão fazendo. Né? Então, ele diz aqui para a gente assim, que a mão esquerda não saiba o que da mão direita. São palavras que caracterizam admiravelmente a benevolência e a modéstia. Porém, se há modéstia real, existe também a modéstia fingida. É quando eu faço e quero que alguém notifique, que alguém notifique aquilo que eu fiz. Quando eu faço, mas eu deixo um indício daquilo que eu fiz. Tá? E ele continua dizendo, há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixar um pedaço aparecendo, olhando à sua volta, para verificar se alguém não viu escondê-la. Né? A essência da gente. Às vezes, não só nas coisas grandes, não. Às vezes são nas coisas pequenas. Mas é o ato que está ali. Né? Aquele ato que está ali. Depois, mais à frente, ele vem nos falando, sim, que ainda assim, quando a gente faz, as cobranças que a gente faz. Puxa, mas eu fiz, eu ajudei, e olha o que eu recebo em troca. Eu fiz. Eu tenho uma passagem da Casa Espírita, já há muitos anos, de uma coisa que a gente para e pensa. Né? Alguém, uma pessoa lá da casa, tinha feito uma viagem para a Europa e comprou um casaco de pele extremamente grosso para um frio que no Rio de Janeiro não existe. Né? Rio de Janeiro não existe. Nosso frio é 26 graus, 26, 25, 24, já está carioca de cachecol, meia e casaco. Então, um casaco que ela fatalmente não utilizou. Então, ela pegou esse casaco e doou para o bazar. Tudo bem, doou para o bazar. Passou uns dias, a casa tem um trabalho de atendimento a moradores de rua, né? Às pessoas de rua. E numa noite, não era um frio de 13 horas, mas estava um frio carioca bem intenso, e tinha uma pessoa que foi receber lá a sua quentinha, que estava com uma camiseta fina. A pessoa chegou e fez assim, puxa vida, ele estava tremendo de frio. Ele não conseguia nem abrir as mãos. Puxa vida, tem um casaco aqui, aquele casaco não foi vendido, né? Vou pegar esse casaco e vou botar nesse morador de rua para poder esquentar. Ele saiu quentinho, feliz da vida. A pessoa que deu passa pela rua e vê o morador de rua com aquele casaco francês. E aí, na porta da Casa Espírita, estava na porta da Casa Espírita, o presidente, o Altivo, chega. Quando ele chega, Altivo, essa casa aqui já foi séria. Não é mais séria. Pode uma coisa dessa?
um casaco que eu trouxe de Paris, que custou não sei quanto, e não sei o que, não sei o que lá, que eu doei para cá, que poderia reverter um bom dinheiro para vocês, eu vejo com um morador de rua. E ela falando, ele chegando, ele já chegava, ele atendia as pessoas ali na hora, e subia para o trabalho da psicografia, né? Ia lá para um cômodo que a gente chama de apartamento, que ele ficava lá na psicografia. E a pessoa reclamando, e ele falando, tá, minha filha, mas que é absurdo, porque eu não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, minha filha, olha só, você doou o casaco? Você não doou o casaco? Está resolvido. Né? Quer dizer, doou, acabou. O uso que o outro vai dar daquilo que foi doado vai depender da sua necessidade. Da sua necessidade. E não daquilo que eu gostaria como aquilo poderia ser usado. É fazer o bem com ostentação. Eu dou, mas eu cobro aquilo que eu doei. Né? Eu dou. E foi o que ele falou. Você não doou o casaco? Está resolvido. Não tem mais nada a conversar. Está doado. Não tem mais nada a ser falado. Então, é essa questão do doar, mas cobrar a utilidade daquilo que foi feito. Né? Daquilo que a gente fez. A gente vê de outras coisas. Ah, eu doei, mas não teve capricho, usou de aquela forma, olha lá, cuidei tanto, agora está lá usando de qualquer forma. Doou. Se eu doei, acabou. Não me pertence mais, não me compete mais, não sou eu que tenho que julgar se foi feito um bom uso ou um mau uso. Acabou. Né? Aí ele chama atenção para a gente, para essa questão, e nos diz assim, a beneficência sem ostentação não tem um duplo mérito, além da caridade material, tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral, pois não atinge a suscetibilidade do beneficiado. Doei. Acabou. Né? Aí a gente lembra de uma passagem de Francisco de Assis, não lembro qual foi o livro que eu li, isso em que eu acho que foi Francisco Sol de Assis, não tenho certeza nenhuma, em que ele estava lá no mosteiro com um grupo dele, dentro dos seus votos de jejum, ele acorda à noite com um franciscano, com um amigo lá, chorando. E ele vai até o leito daquele companheiro e pergunta para ele, por que você está chorando? Ele fala, pai, eu estou chorando de fome. Eu estou com fome. Eu não estou conseguindo fazer esse jejum e eu não vou poder continuar. Eu estou com dor de fome. Francisco de Assis chama o companheiro, leva ele para a cozinha, abre lá a geladeira, não sei o que era. O que você quer comer? Ah, eu comi agora um frango, uma galinha. Ele vai, ele pega aquele frango, ele pega aquela galinha, prepara aquela galinha, coloca para o companheiro comer, ele senta junto com o companheiro e come junto com o companheiro, quebrando o seu jejum, para que aquele companheiro não se sentisse culpado por estar quebrando o jejum daquele grupo de trabalho. Francisco de Assis. Francisco de Assis. E a gente aponta o dedo e diz, você não é sério, porque aquilo ali valia muito dinheiro. Né? Você não cuidou bem daquilo que eu te dei. Né? Então, a gente tem essa cobrança. Eu dou com uma das mãos, mas eu cobro com a outra. E não foi isso que o Pai nos ensinou. Né? Ele nos ensinou justamente o contrário. Depois eu vou ler uma mensagem no fim que acalma a alma da gente quando a gente percebe que a gente tem solução, a gente está no caminho, a gente tem uma solução. Né? Então, tem isso aí. Aí, mais à frente, ele diz assim para a gente. Ele diz assim, a verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que não constrangem o beneficiado
diante do benfeitor. É o caso de Francisco de Assis. Ele não permitiu que aquele irmão se sentisse constrangido por estar quebrando o jejum. Tá? Enquanto que a caridade orgulhosa o deixa humilhado. O deixa humilhado. A gente entender o ato da caridade também é um dever nosso. A gente entender o ato de que alguém está lhe fazendo alguma coisa por carinho, por caridade, por amor, também é o nosso dever. Compreender, simplesmente compreender. Aí eu lembro de uma passagem, eu não sei se eu já falei isso aqui, porque volta e meia eu falo em algum lugar. Se eu já falei, me perdoem, escutem outra vez. Depois de 15 anos, a gente fica meio esquecido das coisas que a gente fala. Né? Eu trabalhei em uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro, que toda segunda-feira, quando eu chegava, eu tinha um aluno na porta da escola com uma rosa na mão para me entregar a rosa. Toda segunda-feira, invariavelmente, ele estava na porta da escola com uma rosa para me entregar. Professora, para a senhora. Aquela rosa me acompanhava durante o meu período ali, trabalhando, dando aula ali. Quando eu saía dali, que eu ia para outras escolas, a rosa ficava dentro do carro. E às vezes eu só chegava em casa 10 horas, 10 e pouco da noite, e aquela rosa dentro do carro andando comigo pelo Rio de Janeiro inteiro. Toda segunda-feira ele fazia isso. Um belo dia eu estou dando aula na turma dele, e ele briga com outro aluno, os dois brigam lá. E eu não vi quem começou a briga. Quando eu levantei a cabeça, eu estava anotando, fazendo uma anotação no diário, quando eu levantei a cabeça, eu vi esse menino agredindo o outro. Aí eu chamei a atenção dele, quis entender o que está acontecendo, porque ele fez isso, fez tal, e chamei a atenção dele. Escola não é lugar disso, escola é lugar de fazer amigos, não é lugar de ficar brigando. Que coisa é essa? Você tem que se reportar ao professor aquilo que aconteceu, para que depois a gente possa tentar resolver. E não é com briga que a gente vai resolver. Aí briguei com os dois, né? Botei os dois lá para escutar um sermão, escutou o sermão. Aí quando chegou na hora do recreio, desce. Então, merendar, vai embora, merendar. Aí, o que eu, de uma certa forma, acusei de estar agredindo o outro, que me dava a rosa, virou para mim e fez assim: a senhora gosta mais dele do que de mim? Eu falei: não, isso não existe. Eu gosto dos dois da mesma forma. Gosta mais dele sim, só porque ele dá uma rosa toda semana para a senhora. Eu falei: não, não é isso. Eu chamei a atenção dele, como eu chamaria a atenção de qualquer um, quantas vezes eu tiver que chamar. Tudo bem, passou. Aí ele virou para mim e fez assim: a senhora sabe onde ele pega aquela rosa? Eu falei assim: não sei, em algum jardim. Não, ele pega a rosa no despacho da rua ali de trás. Tudo bem, meu filho, ele pega a rosa e me dá a rosa. Mas é lá do despacho, tudo bem, é lá do despacho. Aliás, eu cansei de ganhar rosa, cansei de ganhar bombom, cansei de ganhar drops de despacho que pegava e me dava os despachos. Eu falei: tudo bem, meu filho, não tem problema nenhum. Levei a rosa para casa. A família da minha mãe, minha família materna, né? Toda ela católica, minha mãe era a menos católica de todos, mas os irmãos dela são ainda, os meus primos são muito atuantes dentro da Igreja Católica. Então, ela era aquela católica de pesquisa. Qual é a sua religião? Católica, mas raramente a igreja. Mas tinha lá o santinho em casa, tinha lá a Nossa Senhora da Conceição, tinha lá o altarzinho dela. Quantas vezes eu chegava em casa, ela nunca soube disso, quantas vezes eu chegava em casa, ela dizia assim: você ganhou a rosa hoje, vou botar na minha santinha, tá bom? Aí botava na santinha. E por incrível que pareça, a rosa às vezes chegava murchinha. Quando ela botava lá, a rosa florescia, abria. Que bom, né, que você ganhou. Tudo bem, ela nunca soube disso, né? Se soubesse, eu acho que eu não entrava em casa com a rosa, eu não ia deixar ela entrar em casa com a rosa. E aí, depois, esse menino que me contou isso, espalhou para a escola inteira que eu ganhava uma rosa do despacho. Todo mundo. Aí, tudo bem. Aí, o menino que me dava a rosa chegou para mim e fez assim: professora, eu lhe dou a rosa do despacho, sim, toda semana, porque eu não posso comprar uma rosa para lhe dar. Mas eu te amo, professora. Se eu trouxer outras, a senhora aceita? Eu falei: quantas você trouxer, quantas eu vou aceitar.
é a forma que ele tinha de expressar o carinho, é a forma que ele tinha de expressar o amor. Se a minha vibração, se a minha ligação, se o meu pensamento estivesse voltada para isso, da rosa do despacho, certamente eu levaria para mim, eu acarretaria para mim, uma série de vibrações dali. Mas como? Né? Eu já era espírita, eu já estudava doutrina espírita, então aquilo não tinha nenhuma representatividade para mim. Né? Mas se tivesse, tinha. Agora, na escola, ninguém mexeu no meu material. Se eu pedisse alguém para pegar o material para mim, não, teu material tem rosa, de despacho, eu não boto a mão no teu material. Era a forma dele. Era a forma dele. Entendeu? E ele é a intenção que a gente tem. Né? A intenção que se tem quando você faz alguma coisa. Né? Porque quando você faz alguma coisa, você quer ostentar aquilo que você faz, a tua intenção é de que todo mundo saiba aquilo que você fez. Se você faz alguma coisa, uma ação no bem, mas você não tem a intenção de que conheça, você fez o que a tua consciência mandou. A tua consciência fica tranquila em relação a isso. Não tem problema, não tinha problema. Estava com fome, gente. Você imagina alguém com fome, passa lá e vê aquilo? Sabe? Então é a intenção que tem. É a intenção que ele tem. Né? Então é a intenção da gente que vai. E a doutrina espírita vem trazendo esse conhecimento para a gente e vem dizendo isso. Não adianta as palavras que você fala. Hoje eu recebi um texto assim. Não adianta as palavras sacras que você fala. Não adianta as palavras sacras que você repete. Se as suas ações não acompanham aquilo que você fala. Se você fala e você não cumpre e você não age, as suas palavras são um mero instrumento de superfície. É um teatro que você está fazendo. Né? Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente esse conhecimento. Faça, se modifique. Você tem um caminho, você é um filho de Deus que foi criado simples e ignorante, fadado à perfeição moral. Querendo ou não querendo, chegaremos lá porque é a lei que nos rege, a lei de progresso. Por isso as encarnações, por isso a escolha das provas. Eu vou escolher aquilo que eu preciso trabalhar de uma certa forma, mais intensamente na minha alma, para que eu possa melhorar. Eu não vou trabalhar aquilo que está mais fácil, porque aquilo que está mais fácil eu já conquistei. Aquilo que eu já conquistei, para mim é fácil. Agora, tudo aquilo que eu ainda não conquistei é difícil para mim, é doloroso muitas vezes. A gente sofre, a gente chora, a gente se arrepende, mas é um caminho. Porque quando também eu compreendo que eu sou esse espírito mortal, que eu sou esse espírito eterno, que essa não é a primeira encarnação, nem vai ser a última, e que eu tenho o Pai me acompanhando, então eu não tenho por que temer, eu não tenho por que achar que eu não vou fazer o melhor. Achar que eu preciso dissimular a minha ação, para que eu possa fazer o bem. Não preciso disso. A Rosinha lá é uma maneira de fazer o bem. Eu tive uma vizinha, não sei se ela está encarnada ainda, uma senhorinha, que ela fazia? Ela recolhia garrafa PET pelo condomínio, levava para casa, higienizava, enchia de água, botava no freezer, no dia seguinte de manhã, botava tudo num carrinho de feira, ia para o ponto do ônibus, esperava o motorista parar, né? O bairro que eu moro, no Rio de Janeiro, Vila Valquíria, até o centro da cidade, dependendo do engarrafamento que você pega, você leva 1h30, 1h40, você leva um tempo muito grande. E o motorista de ônibus, naquela época, tá? Não sei agora como é que é, naquela época, o motor era ali na frente. Rio de Janeiro, Rio 40 graus, sensação térmica de 50, 60 graus. E ela ia para o ponto do ônibus, quando o ônibus parava, ela pegava uma garrafa daquela de água congelada, entregava uma para o motorista e entregava a outra para o trocador. Ainda tinha trocador nessa época. Você pegar uma água gelada, você poder beber uma água gelada num percurso que você vai demorar 1h e tanto,
ou 2 horas, dependendo do trânsito que você tem. O que é isso? Ela estava pedindo alguma coisa a alguém? Não, ela pegou a água lá gelada e entregava para o motorista. Ela está fazendo bem. Né? Aparecia porque ela ficava lá no ponto com o carrinho dela, com a coisa lá. Mas estava lá. Ela sozinha fazia isso. Uma senhorinha já de quase 80 anos, ou mais de 80 anos, fazia isso. Ia lá, pegava, estava lá. Né? Então, a doutrina espírita vem trazer isso para a gente. Para que você vai transparecer uma coisa que você não é, se mais à frente você vai sair cobrado por isso? Vai aparecer lá na frente. Lá no plano espiritual vai aparecer. Você fez, mas não fez. Você fez, mas não como deveria ter sido feito. Sabemos que nós estamos em processo de progressão. Ninguém sai de uma encarnação como um bárbaro e renasce na outra como um anjo. Né? Nós temos um caminho aí a seguir. Então, o fato de não conseguir fazer ainda serve para chamar a atenção da gente. É o seguinte, olha só, eu não estou conseguindo fazer. O que eu preciso mudar em mim para tentar fazer sem divulgar para a CADEG que eu fiz isso? O que eu estou precisando fazer? O que eu estou precisando aprender? O que Deus está precisando que eu... Quer que eu aprenda, Ele não está precisando de nada, quem está precisando sou eu, né? O que Ele quer que eu aprenda e está me colocando essa oportunidade aqui na mão. Está me colocando a oportunidade de fazer um trabalho social, de pertencer a um grupo que faz um trabalho social, de atender as pessoas mais desfavorecidas. O que eu estou precisando aprender com isso? E a gente vai num caminho. E aí, a gente traz aqui uma mensagem de um dos mentores espirituais da Casa de Leon Denis, que é Baltazar, que esses livros eles foram organizados da seguinte forma. Enquanto Altivo, agora a gente tem também, mas enquanto Altivo esteve encarnado, toda semana nós tínhamos, no final da reunião da quarta-feira, no final da reunião de sábado, nós tínhamos mensagem do plano espiritual, então ele sempre dava uma mensagem. Essas mensagens eram gravadas. Depois essas mensagens foram transcritas, e pouco antes dele desencarnar ainda, foi um dos projetos dele, reunir todas essas mensagens que estavam transcritas em livros. Então, a Casa gerou vários livros com essas mensagens. E um deles é esse, Pela Graça Infinita de Deus, que são mensagens do Espírito Baltazar, que é um dos mentores espirituais da Casa. E ele tem uma mensagem. Aí o amigo espiritual da gente, né, que a gente está assim procurando, estudando, aí vai soprando assim no ouvido da gente, né, vê isso assim, vê isso assim. Aí você escuta, vai lá, procura, aí abre o livro lá, O Bem Sem Ostentação, a mensagem. E diz assim para a gente, Baltazar. A maneira que ele sempre se apresentava é assim, pela graça infinita de Deus, Paz, Baltazar, pela graça de Deus. Eis que continuamos a falar da caridade sob a forma de beneficência. Essa mensagem foi recebida em 7 de maio de 2003. Tá? Diz no trecho do Evangelho acerca da necessidade de fazermos o bem discretamente e movidos do desejo tão somente de ajudar. Para atingir esse estado, fazer o bem só com desejo de ajudar, o homem precisará ter passado por outros que irão tirá-lo da área de selvageria para a área do amor ao próximo. Ele passará pela fase do egocentrismo, passará pela fase do desejar aparecer e chegará à fase culminante do seu progresso, que é o bem sem ostentação. Para chegar a esse estágio, repito-me, os homens passarão por muitos outros, e nesses outros, todos por que passar, encontrarão pessoas conhecidas. Às vezes, reclamamos de que este ou aquele companheiro apregoa o bem que faz, as atitudes que toma, apregoa mesmo o próprio projeto de renovação. Pode parecer infantilidade para muitos, pode parecer até mesmo tolice para outros, mas são as fases do progresso do espírito. Tá? Nós estamos caminhando para uma progressão. São as fases do progresso do espírito.
para ele é necessário anunciar, já que é capaz de fazer alguma coisa em torno do bem. Vê se a gente entende. Ele consegue fazer, então ele precisa anunciar que ele consegue fazer. Tá? Não se sentirá tranquilo se as pessoas não souberem o que ele já faz. Não se sentirá confiante para seguir em frente se não lhe disserem: muito bem, meus aplausos para você. São felizes, são fases que todos nós, espíritos imortais, passamos e ultrapassamos. Com Jesus, representante máximo de Deus na Terra, as coisas se passaram de um modo diferente. Seu estado de espírito era outro. Sua evolução também era outra. E assim ele nos ensinou o sublime da caridade, ou seja, a caridade anônima, que ajuda sempre que pode e faz mais. Vê onde existe necessidade para socorrer. Não poderia ser de outro modo. Jesus, sempre Jesus, o mestre do amor. Então, ele veio nos ensinar isso. Ele veio nos ensinar a potencialidade de se fazer o bem sem precisar mostrar que se faz. Entretanto, ele não é visto em momento algum criticando quem pensa de um modo errado. O mestre até mesmo nos dá exemplos de que não devemos fazer, mas jamais critica. Isto porque, com a sua imensa compreensão acerca dos seres humanos, entende que há pessoas que precisam anunciar a si para se fazerem notadas. Elas precisam disso, não disserem assim. Quanto a nós, os trabalhadores da casa espírita, aí ele está falando com a gente, né? Os trabalhadores da casa espírita, analisemos a nossa situação, o nosso modo de ser e verifiquemos se não existe ainda em nosso sentimento a necessidade de sermos compreendidos pelo que fazemos, de sermos observados quando prometemos alguma coisa a alguém, de sermos vistos na hora em que damos qualquer benefício. Eu faço, eu escondo, mas eu deixo um pedacinho de fora. Se por acaso sentirmos um esforço sincero, correto desse tipo, façamos um esforço sincero. Se por acaso ainda somos desse tipo, façamos um esforço sincero, correto, coerente para mudarmos de classe. Mas não nos aflijamos por isso. Tudo na vida vem a seu tempo. Nós já sabemos como devemos fazer e iremos trabalhar devagar, mas sempre com firmeza na conquista dos maiores valores espirituais. Superando a fase inicial do ser humano, que exige ser reconhecido, façamos todos os esforços possíveis para que de imediato passarmos para uma fase melhorada. Classe daqueles que fazem o bem de modo tão espontâneo que consideram o bem que fazem como uma simples obrigação de um espírito imortal que vive na Terra, ajudando, exemplificando e progredindo sempre. Repetindo esse último pedacinho aqui. Superando a fase inicial do ser humano, que exige ser reconhecido, façamos todos os esforços possíveis para que, de imediato, passarmos para uma fase melhorada, classe daqueles que fazem o bem de modo tão espontâneo, que consideram o bem que fazem como uma simples obrigação de um espírito imortal que vive na Terra, ajudando e exemplificando sempre. Que Deus e Jesus nos ajudem nesse projeto de vida, nos ensinem sempre e nos tragam de modo constante sua mensagem de paz e progresso. Paz, muita paz para todos os corações, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, olha só, lembrando, somos espíritos imortais, que estamos caminhando
com as nossas dores, com os nossos desafios, com os nossos acertos, com os nossos desacertos, para essa ponta da escala espírita que enquadra, que mostra para a gente, que nos fala sobre os espíritos perfeitos. E seremos perfeitos, mas estamos a caminho. Conquistas nós já temos, né? Conquistas nós já temos, mas ainda falta muita coisa para conquistar? Falta. Se eu chegar lá no plano espiritual e disser assim, você fez 1%, 0,01%, eu caminhei 0,01%. Né? Então, tudo bem. Então, falta. Então, não é se achar a pior pessoa porque não fez direito, porque fez errado, porque eu faço, mas eu quero mostrar que eu faço. Não é pior, é um estágio. Vamos nos encarar como um estágio. Agora, a gente precisa ter um esforço individual para que esse estágio possa ser renovado, para que eu saia desse estágio inicial e vá para uma outra fase. Vamos lembrar da lagarta e da borboleta? A lagarta, chega um determinado momento, ela vem rastejando, chega um determinado momento, ela escolhe lá um cantinho, ela fica lá pendurada, ela constrói o seu casulo, esse é o nosso casulo, né? Ela constrói o seu casulo, ela trabalha ali dentro, ela passa por metamorfose, ela passa por mudanças que a gente não sabe. Né? Aí o zoólogo vai lá, quebra o casulo para poder ver, para poder estudar, e está lá todas as fases que ela faz. No final dessa fase, ela se desprende como uma borboleta. Bela, lépida, fagueira, encantando as pessoas com as suas cores, com o seu voo, com as suas mensagens, que as pessoas muitas vezes associam as mensagens a ela. Somos nós, esse é o nosso casulo. Então, a fase que nós já vencemos, que ainda temos dificuldade, somos assim, somos falíveis, somos seres falíveis, mas somos perfectíveis. Então, vamos trabalhar, não esperar, não, nessa encarnação, olha, já deu para mim, não dá mais, eu vou deixar para outra. Não, tem que deixar para outra, tem que tentar agora. O que Jesus falou para a gente? Vá, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Não é só o inimigo físico, não, é o inimigo moral, é a vaidade, é o orgulho, é essa ideia de se considerar acima do bem e do mal, melhor do que todos. Nós estamos na mesma condição. A gente não pode esquecer nunca, né? Jesus era um carpinteiro. Quem era o rei? E qual a posição dos dois? Né? A gente está falando de um carpinteiro e de um rei. E a posição dos dois. Somos nós. Nós somos esses seres. Não sou o dono do mundo, como dizia um amigo meu, não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Eu sou filho do dono do mundo. E enquanto filho do dono do mundo, eu tenho a sua herança. Eu herdo todos os seus detalhes. Eu herdo as suas benesses. Eu herdo o que é bom. Então a gente só tem que arregaçar a manga e trabalhar e não esperar pela próxima encarnação. Porque senão a gente vai chegar lá no plano espiritual e dizer assim, olha só, você fez muita coisa, mas você quis aparecer tanto, né? Então, vamos aprender agora a trabalhar sem aparecer. Então, por que a gente não pode aproveitar agora? Eu erro hoje, eu erro amanhã, eu caio hoje, mas a proposta é de melhorar, a proposta de crescimento. Então, fica a proposta para mim, estou falando e o meu ouvido está aqui ouvindo, né? Está mais próximo da boca que fala. E proposta para a gente pensar, trabalho de casa. O professor tem mania de trabalho de casa, né? Então, trabalho de casa, vamos pensar no trabalho de casa. Para o lar. Né, para o lar, na hora que a gente tiver que deitar, for dormir, vamos pensar nas nossas atitudes, naquilo que a gente se conhecer, olha, eu quero fazer, mas eu não consigo, mas eu posso tentar, e entender, olha só, tem um caminho aí pela frente, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Né? Que Jesus nos ajude, que Deus nos ajude, que Jesus nos fortaleça, nos aconselhe, nos abençoe, nos conduza, dizendo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, tá? E você é meu filho querido, você é a minha ovelha, então você não está perdido. Que Jesus nos ajude, que a gente tenha a coragem, né? E o discernimento de dizer, não, olha só, Senhor, eu preciso reavaliar essa minha atitude. Então, vamos reavaliar? Ele certamente vai estar do teu lado, do nosso lado,
carregando e mostrando e nos dando oportunidade de enxergar aquilo que a gente pode fazer. Muita paz aos nossos corações. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento, pelo carinho de todos. Muita paz aos nossos corações e, como sempre eu digo, obrigado pela paciência do ouvir, porque ouvir também é caridade. Beijaço em cada coração. Muito obrigado, Ivane. Excelente estudo aí. Maravilha mesmo. E adorei aquele exemplo da moça com o motorista do ônibus, né? Achei muito bacana isso, porque às vezes a gente fica imaginando a caridade nas grandes coisas, né? Você fez me lembrar ali do livro Voltei, né? Do irmão Jacó, né? Então, só para quem já não leu, né? Não vou dar spoiler, não, mas é um livro fantástico, recomendo que leia. Conta o caso, na verdade, de uma pessoa, né, que era um ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, né, Andréia? Né, exatamente, foi o irmão Jacó, da sua descendência, e foi uma pessoa muito boa, né? Frederico Figner foi uma pessoa muito boa, ajudou muito o movimento espírita, e era uma pessoa de muitas posses, né? Então ele doou muito e fez muitas coisas para o movimento espírita. E quando ele desencarna, então, né, vocês vão ver no livro Voltei, ele, então, é feito um grupo, né? Bezerra de Menezes vem ajudá-lo na desencarnação e leva um grupo. Esse grupo atravessa o umbral, né, para poder chegar na região melhor. E, então é como se fosse uma escolta, né, do Bezerra. Aí chega nessa região melhor. E nessa região, então, estava tendo um grupo de pessoas lá com bandeirinha, bandeira, festa. E aí você imagina quem que vai estar sendo recebido? Aí o Frederico olha para aquilo e aí surge uma senhora, uma professora, como Vânia. A professora passa assim, a festa era a professora voltando para a erraticidade. Então que coisa bonita assim, né? Olha que exemplo assim, né? Às vezes a gente fica imaginando que a gente não tem essa capacidade de transformação da nossa vida, né, de ascensão na nossa vida. Imagina que isso está nas grandes esferas, estão naqueles grandes espíritos. Aí lembra do Frederico Figner. Achou que era ele e, na verdade, era a festa, era para a professora que estava retornando pelo bem que ela tinha feito. Então, observa assim, né, que coisa. Aí eu fico imaginando essa senhora do ônibus, né, voltando, a gente fazendo palestra aqui, e aí eu pedi, Vânia, me ajuda quando chegar lá. Você é professora, então você vai estar lá, você me ajuda lá, que eu já sei para quem que eu vou pedir ajuda. Amigos, é sempre uma alegria estar com vocês aqui, é sempre muito bom a gente ouvir as palestras que nos reanimam, né? Que nos dão forças aí para caminhar adiante. Vamos... sim, temos o aviso, né, Márcia? Já ia esquecendo aí dos avisos hoje. O que é incomum, né, Márcia? Mas laborterapia, né? Então temos a laborterapia toda quinta-feira, né? Hoje, nosso horário é quinta-feira, de 14 às 16 horas, então, onde a gente faz as nossas costurinhas também. Então, por favor, aqueles que desejarem, né? Não tem nenhum pré-requisito, né, para a gente poder fazer a caridade, né? Então, quinta-feira, de 14 às 16 horas, né, dirigente do trabalho é a Suzana. Estamos iniciando também o trabalho, né, de visita fraterna ao lar de idosos, né, São Vicente de Paulo, aqui em Teresópolis, né. Precisamos de voluntários, né, aqueles que desejarem. Procurem a Leda, né, a Leda está ali atrás, então, que ela pode aí auxiliá-los nesse trabalho, mais esse trabalho de visita ao lar de idosos, né? Pela AME, né, Teresópolis, né, Associação Médica Espírita de Teresópolis, temos o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, né? Ele é médico do trabalho e ele vai falar sobre as fixações mentais nas doenças físicas e psíquicas, né? No dia 21 de abril, às 10 horas, né, no Facebook, então, da AME, né? Depois a gente ainda vai anunciar mais aí ao longo do mês. Então, acho que é só em termos de aviso, né? E aí, perguntando se alguém nos visita pela primeira vez hoje. Temos alguém? Como vão? Tudo bem?
Olha, seus nomes? Oi? Francisco e Rosângela, sejam muito bem-vindos aí. Espero que tenham gostado do estudo. Pelo menos eu estava ali, estava vendo vocês, vi que vocês estavam gostando ali do estudo. Então, maravilha. Sejam muito bem-vindos aí à nossa casa. Mais alguém? Pois não? Como vão? Oi? Felipe. Tudo bom, Felipe? Seja muito bem-vindo aí, um prazer recebê-lo. E se precisar também de alguma informação da casa, será um prazer poder ajudá-los aí, tá? Mais alguém não, né? Então tá, então vamos fazer o nossa prece aí de encerramento, né, para a gente poder passar para o nosso trabalho de passe, lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos. Marcelo, quer fazer a nossa prece, por favor, Marcelo? Vamos então aproveitar esses momentos, pedirmos ao bom Deus que continue nos protegendo, nos abençoando e que nos faça hoje pessoas melhores do que as pessoas que fomos ontem, preparando o nosso coração para sermos pessoas melhores amanhã. Senhor Jesus, querido amigo, irmão de todos nós, graças te damos e pedimos que o teu amor nos envolva, a fim de que possamos sair daqui retornando aos nossos lares, distribuindo essa vibração de amor e de paz que aqui hoje recebemos nos nossos corações, pedindo-te amorosamente as chances de sermos úteis a cada hora, a cada dia, ao longo desta vida. Permita, Senhor, que a cada vez que formos chamados ao serviço, saibamos dizer sim, e aproveitando as oportunidades que todos nós temos, possamos então conquistar a nossa felicidade com alegria, com devoção e com fé. Fica conosco, Senhor, nos proteja ao retorno para os nossos lares e que possamos a cada dia, a cada momento, agradecer-te a vida e por tudo que termos feito. Fica conosco agora e sempre.